uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, fazer o quê? Revesti-vos de amor, que é o vínculo de perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine vossos corações. Sede agradecidos. Vamos ler 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17. Quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Podemos sentar. Presenciamos ao longo do culto testemunho, presenciamos ao longo do culto abraços, presenciamos ao longo do culto algumas manifestações de expressão facial. Quando nós olhamos para alguém, nós podemos entender pela cara. Não estamos a dizer o que é que ele pensa. Não. Estamos a dizer alguma coisa está a passar. Os irmãos estão a entender? Alguma coisa está a passar na cabeça dele. Podemos não entender o que está lá. Mas a nossa posição física pode transmitir uma mensagem. E a palavra de Deus que nós lemos é bem clara para tratar com todas estas situações. Para aqueles que louvam, vimos aqui grupos de louvor. Este não é o grupo de louvor. Este aqui é o grupo da direção dos cultos. Existem grupos de louvor que podem sair dos grupos para vir louvar aqui. Louvam a Deus com diversas línguas. Vamos dizer amém? Louvam a Deus com diversas línguas. E essas línguas são de Deus. Enquanto o irmão não concordar, vamos dizer amém, não sabe para ele. Essas línguas são de Deus. Porque a palavra de Deus, acredito que é lá no Apocalipse, que o Senhor, Ele comprou um povo de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. Aleluia! Amém. Pelo seu sangue. Aleluia! Amém. É a palavra de Deus que vive. Os que sabem onde isso está, se quiserem procurar, procurem. Mas está em Apocalipse. O povo que o Senhor Jesus comprou pelo seu sangue é um povo de diversidade, de línguas, de nações, de tudo isso. Para ele é um só povo. Glorificar a Deus por uma língua qualquer faz parte da Bíblia.
eu vou parar. Estou para ensinar. Enquanto não disser amém, eu vou parar. Glorificar a Deus em qualquer língua é para a glória de Deus. E Deus se agrada disso. Aleluia. Deus se agrada disso. Porque para Deus só tem um povo, não tem povos. Então não acha estranho. Que também não te incomode isso. Porque o louvor é para Deus. Ele entende todas as línguas. Aleluia. Entende todas as línguas. Então, são palavras. E no verso 17, a Bíblia diz: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A igreja está aqui? Amém. Esta é a igreja que o Senhor deseja. Não encontramos em nenhum lado da Bíblia que Deus, por meio de Jesus Cristo, tenha criado várias igrejas. Não encontramos. Encontramos na Bíblia que o Senhor tem a sua igreja, que é o seu povo. Não encontramos em nenhuma parte da Bíblia em que o Senhor fez igrejas divididas. O que nós encontramos é que temos uma igreja que adora um só Deus e é guiado por um só Espírito. Questão de dividir, questão de comparar, irmão, isso não é do coração de Deus, é do coração do homem. Dividir, comparar, dizer que isto não está bom. Mas se o dono em que ele está dirigindo um louvor, ele é agradado por isso, quem é você para dizer que isso não está bom? Porque o louvor não é para os homens, é para Deus. Aleluia. Amém. O louvor é para Deus. Por isso que temos que ter maior cuidado daquilo que nós falamos no louvor. Porque o louvor é dirigido a Deus. Esta é a igreja que o Senhor deseja. E nós assim também ficamos. Aleluia. Estamos aqui também, amados, porque, aliás, estamos aqui para celebrar a ceia, que tem duas coisas importantes, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Duas coisas importantes. E essas duas coisas constituem a base da nossa fé.
Se Jesus não tivesse morrido, a nossa fé estaria abalada. Não seria uma fé verdadeira. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé também seria abalada. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que devemos olhar para o Senhor Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui para celebrar não a morte, porque tudo isso foi feito a nosso favor. Tudo o que ele fez, morreu e ressuscitou, endossou os resultados para nós. Não a morte, mas sim a vitória. O efeito da morte de Jesus. É esse que deve ser comemorado. Entendemos nós pela palavra que a morte do Senhor Jesus tinha um propósito. Propósito que nenhum homem podia fazer, cumprir com esse propósito. Nenhum homem. Se Jesus desceu para a terra, ele veio por causa de um problema. Um problema, não problemas. Um problema. E esse problema é aquele que foi causado por nossos pais. Esse problema chama-se desobediência, que numa linguagem agora bíblica a gente chama pecado. Se o pecado não tivesse acontecido na terra, por meio dos nossos pais, Jesus não teria vindo. Jesus não estaria aqui na terra. Porque tudo estaria perfeito. Tudo estaria perfeito. Mas a perfeição foi contaminada por causa da desobediência. E a desobediência, segundo a Bíblia, é pecado. Jesus ele veio para resolver a questão do pecado. Por isso que João Batista, quando olhou para ele, vocês vão me corrigir, não sei se foi a primeira vez, eu acredito que sim. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Amém. Eis o Cordeiro de Deus. Não falou de cordeiros, falou de cordeiro, porque era o único aprovado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Pecado do mundo, pecado dos habitantes da terra. Aleluia. Amém. E para Jesus resolver esse problema, ele teve que sacrificar sua vida. E o que aconteceu? Foi lá na cruz do Calvário, onde Jesus, através do seu corpo, sacrificado, ele morre. E a sua morte foi para trazer em nós o benefício de nós sermos livres dos nossos pecados. Nós queremos louvar a Deus, porque Jesus é a expressão maior do amor de Deus para com a humanidade. E nós estamos aqui, amados, como igreja. Igreja que o Senhor, em algum momento,
fez tudo isso para que esta igreja se beneficiasse e pudesse caminhar com Ele de uma forma saudável e perfeita. Você pode dizer, eu não sou igreja. Na verdade, você não é. Mas você é membro da igreja. Cada um de nós aqui é membro. Juntando todos nós, formamos a igreja do Senhor. Localmente, aqui, Estrela Vermelha, na cidade da Beira. E nós, como igreja, o desejo de Deus é que a nossa vida seja uma vida perfeita. O desejo de Deus é que a nossa vida seja uma vida que glorifique o nome dele. Aleluia. Então, eu gostaria de abrir com os amados a palavra de Deus. Palavra de Deus. Aquela que nós acabamos de ouvir através desse hino. A palavra de Deus, que ela é a verdade e leva-nos para o céu. Aleluia. Leva-nos para onde? Não nos leva para Nhamatanga, não nos leva para a casa do pastor, não nos leva para, sei lá, para o outro lado. Leva-nos para o céu. O que é que isso quer dizer? Leva-nos para o céu. Isso quer dizer que a palavra de Deus para nós é um instrumento de guia e de orientação para nos levar para o céu. Sem a palavra, sem esta palavra, ninguém vai para o céu. Ninguém. Sem esta palavra, ninguém tem vida. A vida só está em Cristo Jesus. E tu só podes encontrá-la através desta palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dessa igreja, que demonstra a sabedoria de fazer o bom uso do tempo. Amém? Estou dizendo o quê? Sabedoria de fazer o bom uso do tempo. Há pessoas que têm tempo, mas usam mal. Usa mal aos olhos de Deus. E pode ser um bom uso para ele no entendimento dele. A melhor maneira de usar o tempo é adorar a Deus. Aleluia. Adorar a Deus, segundo a Bíblia, não é só cantar. Adorar a Deus pela sua vida, adorar a Deus pela sua maneira de ser, adorar a Deus pelo seu caráter. Essa é que é a verdadeira adoração. A Bíblia nos manda nos revestirmos do caráter de Cristo. Nós, como seus seguidores, nos manda a revestirmos do caráter de Cristo. E se nós formos a olhar naquilo que é o caráter de Cristo,
nós encontramos todo o seu caráter. Podemos resumir numa só palavra: é o caráter perfeito. Aleluia! Um caráter perfeito. Encontramos no meio do caráter de Cristo muitas coisas. Jesus era um homem de paz. Jesus era humilde. Jesus não tinha exageros na sua fé. Tinha entendimento na sua fé com relação ao Pai. Aleluia. E se nós queremos ser seguidor dele, devemos ser como ele é. Então digo que os amados estão fazendo um bom uso do tempo. Por quê? Porque os amados estão temendo a Deus. Subiram à casa de Deus, porque temem a Deus. Não subiram à casa de Deus porque é um lugar onde você vai se encontrar com o irmão. É um lugar onde você vai se encontrar com novas caras. É um lugar onde você vai poder conversar. É um lugar onde você vai poder escolher menina bonita para você poder casar. Esse não é prioritário, mas pode acontecer. Aleluia. Não é prioritário, mas pode acontecer. Mas que isso não seja prioridade. Eu vou à igreja para ver se conheço alguma menina. Ouvi dizer que as meninas da igreja são meninas bem educadas. Que esse não seja o teu propósito. Sobe à casa de Deus para adorar. Sobe à casa de Deus para vir conhecer a Ele e viver para Ele. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então diga ao teu irmão, seja sábio. Teme a Deus. Adora a Deus. Em verdade. E em espírito. Aleluia. E é uma expressão também que diz que o coração do homem sábio discerne os tempos. O homem que é sábio tem que decidir o tempo em que ele está vivendo. Senão vai cair em colapso. E há irmãos, e há pessoas que não sabem que tempo nós estamos a viver. Há pessoas que não sabem, só vivem. Há uma expressão que a minha esposa costuma usar em Xangai, nas nossas conversas, ele diz, macangarranha. Macangarranha significa basta viver. Não, a nossa vida tem que ser vivida com propósito. Aleluia. A tua vida tem que ter um propósito. Se o teu propósito não é de adorar a Deus, você está falhando, porque você é criatura de Deus. Você precisa de adorar e viver para Ele. Aleluia. Você não está vivendo para o irmão, você não está vivendo para o pastor, você não está vivendo para, sei lá, para a tua família. Você está vivendo para Deus. Glória a Deus.
Importa que você mesmo faça tudo o esforço. Por isso que a Bíblia diz, tu mesmo adorarás a Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força. No livro de Isaías, capítulo 55, Isaías, capítulo 55, eu estou a dizer que o coração do homem sábio discerne o tempo. Infelizmente, há pessoas que não acompanham os tempos. Até desde que nasceram. Há pessoas que não sabem que estão a crescer. Há pessoas que não sabem que estão a envelhecer. Há pessoas que não sabem o que é que provavelmente o amanhã pode acontecer. Só vive. Você pode encontrar alguém e perguntar a ele que idade tens? Não sei. Mas ele está vivendo. Essa pessoa não tem propósito. E há pessoas que vivem também tempo, mas que vivem de uma forma contrária. Vivem lamentando. Vivem culpando os outros da sua situação. É porque o fulano. Eu não vou à igreja porque o fulano me insultou. É ou não é verdade? Eu não vou fazer isto. Eu não vou, de maneira alguma. Por quê? As razões cada um sabe. Esta pessoa não tem propósito. Não conhece por que vive. Não conhece vive para quem. Encontramos, estamos a falar aqui, estamos de igreja. Hoje é um culto de membros. Encontramos um membro na igreja. Eu não vou pregar. Eu não vou pregar. Se você for a procurar os motivos nem é doença, nem é nada. Os motivos é alguma coisa que faz com que ele não perceba que foi chamado por Deus. Não vou pregar. Não vou fazer isso. Como se fizesse a tal coisa para o homem. Dizia eu que o coração do homem sábio discerne o tempo, discerne as circunstâncias, discerne aquilo que também é a sua própria vida. Ele discerne a quem ele adora, a quem ele busca, a quem ele tem compromisso. Aleluia. A Bíblia diz, nesse versículo, que acredito que é o versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Esse convite não é convite do pastor, não é convite da igreja, é convite do próprio Deus. Aleluia. Que ele diz, busquem-me
enquanto eu estou disponível. Porque haverá momentos em que não vão poder me achar. Há um tempo oportuno para buscar a Deus. E esse tempo é agora. Aleluia. Busque Deus na tua vida. Não importa o que os outros dizem a teu respeito. Sirva a Deus. Não importa o que os outros dizem a teu respeito. Porque tu sabes a quem está servindo. Aleluia. Gostaria de visitarmos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versos 18. Efésios, capítulo 5, verso 18. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, para os estudiosos da Bíblia. Sabem que Éfeso faz parte das 7 igrejas que sofreram que foram apreciadas, e cada uma delas o Senhor Jesus tirou as suas conclusões. Encontramos isso escrito lá em Apocalipse, onde Jesus fala das 7 igrejas. Mas neste versículo, quero anunciar, se a igreja lembrar, que é onde foi extraído aquilo que é o lema para o ano de 2025 para esta igreja. Quem se lembra? Eu só estou vendo 2 braços. No ano passado nós falamos que o lema era semear a palavra. Nem se lembram também, mas não importa. Então, este ano, logo no início do nosso culto conjunto, nós aqui fizemos a questão de colocar o lema para este ano. E dissemos que o lema para este ano seria: enchei-vos do meu espírito. Para alguns acharam a palavra estranha. Alguns até me comentaram: pastor, qual é o sentido disto? Mas é o que Deus colocou no meu coração. Qual é o sentido disto? Mas esta expressão foi extraída neste versículo, que daqui a alguns minutos passaremos a ler. Aliás, podemos ler agora. O que está escrito? Vamos repetir? Ele com o Filho
se vamos fechar. E se nós formos a verificar, ou se quisermos fazer uma divisão no meio deste versículo, podemos dividir em três partes. Três partes. A primeira seria, vamos mandar. Não vos embriagueis. O que é que isso nós podemos considerar? Consideramos da boca do apóstolo Paulo uma exortação, em que ele diz à igreja: não vos embriagueis. E a segunda parte nós encontramos, podemos dividir, a divisão não é igual, mas depende do entendimento. Podemos dividir a outra parte, que diz: não vos embriagueis, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Isto para dizer que o consumo, eu não sei se é um consumo excessivo ou não, mas estou a dizer, o consumo de bebidas alcoólicas tira-nos o discernimento. E o resultado que pode acontecer é que, depois de consumir o vinho, o resultado é haver contenda. Contendas com a tua esposa, contenda com a sociedade, contenda até com a igreja. Você pode dizer: pastor, eu não bebo, não consumo vinho. Mas nós entendemos que tudo o que é mal provém do diabo. É como se você tivesse bebido vinho para trazer aquilo que o diabo faz. A Bíblia diz que ele mata, rouba e destrói. Você pode ir com a atitude de um bêbado, ainda que tu não esteja bêbado, com a atitude de um bêbado, tu pode matar o teu irmão com as palavras, matar o relacionamento com o teu irmão, com o seu comportamento, matar o relacionamento dentro da família, com o seu comportamento. Tudo isso é equiparado às consequências de quem bebeu. A última parte deste versículo que nós podemos considerar é: mas, digam comigo, mas, a seguir o que vem? Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Este Espírito aqui é o Espírito de Deus. Este Espírito aqui é o próprio Deus. Este Espírito que Paulo faz referência é o próprio Deus. Independentemente de dizermos Espírito Santo, é o Espírito de Deus, porque Deus, Ele é Espírito. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Ou por outra, enchei-vos de Deus. Como é que nós podemos nos encher de Deus? Através da sua palavra. Aleluia. Você não pode convidar a presença de Deus na sua vida enquanto não lês a palavra. Você não pode convidar que Deus seja o teu ajudador enquanto tu não encontrar isso na palavra.
Você não pode querer viver a vida de Deus enquanto tu não leres a palavra. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. A palavra encher. Qual é o significado disso? A Bíblia não diz que encher até metade. Paulo não disse isso. Disse apenas encher. Encher significa ser cheio. Ser cheio significa ser repleto. Completamente cheio. A nossa vida, a vida de uma mulher que está cheia da palavra, vai agradar a Deus. A vida de um homem que está cheio de Deus, que é cheio da sua palavra, vai agradar a Deus. A vida de um jovem que está cheio da palavra, está repleto da palavra, vai agradar a Deus. A vida de um obreiro que está cheio da palavra, está repleto da palavra, vai agradar a Deus. Importa que nós agrademos a Deus e aos homens. Aleluia. Aleluia. Então dizia eu que este é o lema para a nossa igreja este ano. Este é o lema. O que é o lema? Lema é guia, é orientação. É aquilo que desejamos que a igreja para este ano está cheio. Encher-se de Deus. Aleluia. Quando a igreja estiver cheia de Deus, repleta de Deus, o que for a fazer é tudo que agrada a Deus. E agradando a Deus, Deus, por sua vez, vai se manifestar no seio da sua igreja. Aleluia. Em algum momento Deus não se manifesta porque Deus saber, eles não estão cheios de mim. Estão cheios de outras coisas. Desculpa a expressão que vou dizer, estão cheios de minhocas na cabeça. Se batem entre eles. Quando falam da minha palavra, em algum momento, não falam com o sentido que para abençoar, mas sim para que ele seja visto que eu sou fulano. João Batista disse assim, quando ele soube que Jesus, ele estava batizando, e alguns dos seus discípulos foram ter com eles, e disseram, oh, mestre, há um homem que está naquele campo ali, que ele está batizado, há muita gente lá. E esse homem, sabe quem era? Era Jesus. Era Jesus. E a resposta de João Batista foi esta: não se preocupe. Importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Por quê? Porque João Batista não estava no lugar de Jesus, não estava no lugar de Deus. Ele era apenas o precursor. Ele era apenas aquele que estava a anunciar acerca de Jesus. Aleluia. Mas nós precisamos ser uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo.
lendo a carta Apocalipse. Vamos encontrar a palavra de Jesus falando a respeito desta igreja de Éfeso. Eu não estou a dizer para sermos ser uma igreja da nossa inspiração. Não, nós vamos ser inspirados pela palavra. O que aconteceu com ele, aconteceu com ele. Mas que devemos tirar coisas boas nesta igreja, sim. E que nós podemos ir muito mais do que isso, também podemos. Porque somos dependentes do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja de Éfeso tinha uma característica que foi até mereceu o elogio da parte do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Tinha uma característica. São várias características aqui. Para os irmãos que leem a palavra de Deus, a igreja de Éfeso situava também numa cidade, né, onde havia práticas de idolatria, imoralidade, muita coisa lá. Mas a partir da altura que este grupo de homens que formavam a igreja de Éfeso conheceram a palavra por intermédio de Paulo e foram ensinados como convém andar na presença do Senhor, e eles passaram a odiar e a lutar contra a idolatria. Passaram a lutar contra imoralidade. Porque a imoralidade traz prejuízo no seio da igreja. Traz prejuízo. Traz prejuízos à comunhão. Veda a manifestação de Deus. Não apenas imoralidade, tudo que é pecado. Um pecado não confessado, um pecado em que uma pessoa não se arrependeu, vem da manifestação de Deus na vida dessa pessoa e pode afetar também a vida da igreja. Uma das coisas que eles abominavam era a idolatria. Idolatria, o que é idolatria? Não sei se a igreja sabe. O que é idolatria? Se for para demorar, vou demorar. Não saia quando a igreja puder saber. O que é idolatria? Adorar outro Deus. O que é Deus? O que você considera Deus? Para você? O que é comunhão? Vamos dizer que tudo serve, mas resumindo numa só palavra, olhar numa só expressão, Deus
é aquilo que tu considera tudo para ele. É aquilo que você considera que esse pode me dar força, é esse que pode me tirar da morte, é esse que pode me até abençoar e eu ser livre. Em detrimento do verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Aquele que se apresentou em algum momento ao povo de Israel estando na escravidão. Que olha, a partir de hoje eu vou fazer uma aliança entre eu e você. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Esse Deus é o Deus de Israel. Esse Deus é o Deus de Moisés. Esse Deus é o Deus de Josué. Esse Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Amém. É esse Deus. Tu não podes trocar de alguma maneira e buscar segurança da sua vida em outros deuses. A Bíblia em Isaías, eu acredito que é 43, se a memória não me soa, 43, verso 10. Diz isso. Sabe o que diz? Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Aleluia. Eu sou Deus. E Deus era Ele. Me perdoa se o versículo não foi. Eu sou Deus, fora de mim não há outro. Ele está dizendo, eu sou teu Deus, fora de mim não há outro. Não há outro para te salvar, não há outro para te curar, não há outro para te abençoar, não há outro para te levar para o céu. Aleluia! Não há outro, não há. Infelizmente, até no seio da igreja encontramos idolatria. Idolatria do culto de personalidade. Olhar para alguém, eu só posso ouvir a palavra quando for do fulano. Isso é idolatria. Eu só posso estar na igreja quando o fulano estiver. Isso é idolatria. Eu só posso aceitar quando for o fulano a falar. Isso é idolatria. Uma vez o apóstolo Paulo falou disso. No seio da igreja que havia divisão. Uns preferiam o fulano, outros o cicrano, e assim sucessivamente. Chegou e havia outros também que eram da preferência, preferiam Paulo. Chegou aos ouvidos de Paulo isso. Ele ficou indignado e ele disse a este povo: alguns dizem que é do fulano, outros dizem que é do cicrano, outros dizem que é do xixi, outros dizem que são de Paulo. E ele pergunta: porventura eu teria morrido por vós na cruz do Calvário? Aleluia. Se é que tens que venerar, venere aquele que morreu por Deus. Esse que é o teu Senhor. Respeito a coisa, mas venerar e achar que isso é que tem verdade, mas isso é um engano, isso é idolatria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, histeria. Há muita coisa que acontece no seio da igreja, no meio do membro que está cheio de Deus. Muita coisa. Uma das coisas, a igreja fica abençoada. A igreja fica abençoada.
Porque todos estão cheios do mesmo Deus. Todos estão sendo orientados pelo Espírito de Deus. A igreja fica abençoada. O irmão também fica abençoado. Uma mulher cheia do Espírito de Deus é um sossego para a família. E vice-versa. Um homem também cheio do Espírito de Deus é um sossego para dentro da família. Um obreiro cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, é uma peça fundamental de Deus para usar para a edificação da igreja. Porque Ele é que dá dons. A palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 4, versos 11, deu uns para pastor, profeta, mestre e assim sucessivamente. 5 ministérios em forma humana. E no verso 2, que tudo isso tem que contribuir para a edificação dos santos. Então aquilo que vier, que não seja de edificação, isso não é de Deus. Na igreja do Senhor não há divisão. Na igreja do Senhor não há competição. Na igreja do Senhor não há orgulho. Aleluia. Amém. Todos nós, assim, todos nós somos importantes para Deus. Aleluia. Se alguém virar para ti e dizer que você não é nada, não tem problema. Mas o meu Criador diz que eu sou importante para Ele. Você é assim, assado, cozido. Não importa. Mas eu sei a quem me ama. Me ama mesmo na condição de pecador. Inútil, de tal forma que não desagrada o teu Deus. E a melhor maneira de lutar é sair da tua obediência. Aleluia. Sair da tua obediência. Desobediência é o pior veneno para o nosso crescimento, no nosso relacionamento com Deus. Pior veneno. Queremos terminar? Vamos abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Apocalipse. Capítulo 2. Encontramos nestas cartas que fazem referência às igrejas, neste caso às 7 igrejas. Essas igrejas são igrejas do Senhor Jesus, implantadas pelos homens, mas destruídas pela palavra de Deus. Palavra do Senhor. Nesta carta dirigida à igreja de Éfeso, vamos encontrar alguns elogios da parte do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. E vamos encontrar também um porém da parte do Senhor Jesus,
a respeito desta igreja. E vamos terminar lendo essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: eu, o Senhor Jesus, instruindo aos seus servos para que escrevesse uma carta. Agora, nessa carta não sabemos qual é o conteúdo, mas ao ler nós sabemos perceber. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 2. Veja o que o Senhor Jesus está dizendo a respeito desta igreja: eu sei as tuas obras. Ele está dizendo: eu conheço. Jesus conhece tudo o que nós fazemos, mesmo aquilo que nós escondemos. Jesus sabe. Eu sei. E não apenas obras. E o teu trabalho. Jesus sabe o nosso trabalho, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós estamos a fazer na sua obra. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos e filhos, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia! Amém. Jesus aprecia o nosso trabalho. Jesus aprecia o trabalho que fizemos em prol da sua obra. Prosseguindo: e a tua paciência. Que paciência é essa? Paciência de esperar. De esperar tudo que vem de Deus, em todas as circunstâncias. Paciência de aguardar em meio a lutas que estão acontecendo na tua vida, na vida da igreja. A nossa paciência deve permanecer esperando no Senhor. Aleluia! Não esperando no curandeiro, não esperando não sei em quê, não esperando até no pastor. A nossa esperança deve ser em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova o que dizes e não são. E achastes mentiroso. Jesus está a falar acerca dos falsos profetas, aqueles que não seguem a doutrina, a sã doutrina. Esta igreja teve um discernimento de tal maneira que os reprovou, não os permitiu que eles pudessem, entre eles, divulgar as falsas doutrinas. É o que esta igreja precisa de ser. Aleluia! Aleluia! Ousa muito. Ao invés de bebermos o que sai daqui, bebemos o que sai das bocas das pessoas. Por isso, em algum momento da nossa vida, anda em onda. Verso 3: sofreste e tens paciência. Está a dizer que em algum momento sofreram, mas eles pacientaram, estiveram em constante comunhão com o Senhor. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, versos 4. O que nós lemos antes deste versículo foram os elogios do Senhor Jesus.
a esta igreja. O verso 4, não sei o que eu vou chamar, se é chamada de atenção, mas eu vou dizer, o que eles perderam, o Senhor Jesus está dizendo aqui. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. É como se ele dissesse, tu não me amavas, não me amas como dantes. Na verdade, tu me amavas, mas chegou um momento em que tu já não és o mesmo. Se esta mensagem se enquadra naquilo que nós somos, precisamos voltar para o primeiro amor. Primeiro amor com Cristo. Primeiro amor no servir. Primeiro amor quando naquele momento Deus colocou sobre ti alguma tarefa, colocou sobre ti algum chamado, você servia a Deus com fervor e hoje está relaxado. Talvez está relaxado porque alguma coisa você ouviu nos teus ouvidos, não podia ser do outro lado, é nos teus ouvidos mesmo, que não te agradou, tu está se relaxando, e o Senhor está dizendo, você não está fazendo isso para os homens, está fazendo isso para mim. Volte para o primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Esta é a igreja que nós almejamos ser. Se formos a notar, vamos notar que esta igreja tinha o conhecimento bíblico. Vamos notar que esta igreja vivia no centro da vontade de Deus. Vamos notar que nesta igreja eles se preocupavam pela sã doutrina. Para este ano, é nosso desejo, é nosso lema, encher-nos e encher-nos o seu Espírito. O seu Espírito vai nos conduzir, o seu Espírito vai nos dirigir, o que é que nós devemos fazer. E Deus também abençoe a igreja do Senhor. Aleluia. Podemos orar. Glórias a teu nome, Senhor. Bendito seja tu, Deus Altíssimo. Senhor, te louvamos. Te louvamos porque dos altos céus, Senhor, temos recebido o teu recado, que é a tua palavra de vida, palavra que nos leva para o céu. Então, meu Deus, Senhor, eis a tua igreja, eis o teu povo, Senhor, o povo que te ama, o povo continua a olhar para ti como verdadeiro Deus. O povo que continua a olhar para ti como aquele que vai guiar, vai orientar a sua vida. Senhor, mediante esta palavra, nos curvamos diante de ti, dizendo, Senhor, aceitamos que o Senhor nos ama, o Senhor que nos corrige, o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos orienta. Receba, Pai eterno, neste momento, a nossa gratidão. Gratidão, Senhor, por ter nos visitado neste dia, por intermédio da tua palavra. Obrigado, Senhor. Faça-nos cumpridor, através do seu Santo Espírito, introduzido em nós. Senhor, que Ele venha amolecer os nossos corações, o nosso entendimento, ó eterno, glorioso Senhor. Permita que sejamos, ó Senhor, parceiros determinados com o Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que nos faz entender, aquele que nos pode orientar acerca da tua vontade em nós. Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amado.